tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 2 de agosto de 2004, um sábado. O verbete é o de número 3102, com 5 páginas, 42 logias e 9 máximos. O tema: Colégio Invisível da Assistenciologia, da especialidade Colegiologia. A autora do verbete, a nossa verbetógrafa já veterana, a professora Roberta Buchardet. A professora Roberta ela é professora universitária, graduada em Ciência da Computação, pós-graduada em Administração Financeira e mestre em Filosofia. É natural de Belo Horizonte, voluntária da Conscienciologia desde 1994, docente em Conscienciologia desde 98, é organizadora do livro Parques Tecnológicos, Plataformas para Articulação e Fomento ao Desenvolvimento Regional, publicado em 2012, tenepsista desde 2007 e coordenadora do Colégio Invisível da Assistenciologia. O Colégio Invisível da Assistenciologia é a organização não institucional formada por grupo de pesquisadores predominantemente conectados por rede virtual e esporadicamente por encontro presencial, objetivando fomentar o aprofundamento dos estudos, investigações e intercâmbios científicos e gesconológicos em torno da interassistência. O Holopensene pessoal da Assistenciologia, o Holopensene da autopesquisa, o Holopensene pessoal da pesquisa grupal, os pensenes interassistenciais. A autopesquisa voltada à assistenciologia, a conscienciometria do pesquisador quanto à assistencialidade, o desenvolvimento da assistência no âmbito da conscienciologia, a definição da especialidade assistenciológica pessoal, o estudo da singularidade assistencial de cada proexis, a união de pesquisadores interessados em temas relacionados à assistência, a epistemologia da assistenciologia, a polimatia assistenciológica, a qualificação científica das pesquisas assistenciológicas, a ultrapassagem dos desafios dos critérios das pesquisas científicas, o rompimento com os critérios convencionais da ciência quanto à separação entre sujeito e objeto de pesquisa e da replicabilidade dos experimentos, o levantamento das possibilidades de assistência no domicílio ou cidade natal do pesquisador, a taxonomia das especialidades assistenciológicas, o estudo das profissões mais assistenciais, a pesquisa das diferentes aplicações profissionais na assistenciologia. Nós lemos apenas algumas das primeiras das 26 linhas que constam da fatologia. Quanto à parafatologia, nós vamos destacar aqui o desenvolvimento da parametodologia e da paraepistemologia das pesquisas conscienciológicas, a abordagem neoparadigmática da conscienciologia aplicada às pesquisas extrafísicas ligadas à assistência, a assistenciologia aplicada aos resgates na baratrosfera, a assistenciologia enquanto técnica multidimensional pró-evolutiva, o uso do parapsiquismo mental-somático no estudo da prestatividade assistencial, os estudos sobre amparo extrafísico de função, a participação de consciências pesquisadoras nos debates realizados nos colégios invisíveis, a recuperação de ideias inovadoras do curso intermissivo, a expansão da consciência na produção de hipóteses multidimensionais. Na seção da argumentologia, no item desenvolvimento, a professora Roberta, ela traz 22 possibilidades de pesquisas, né, ou de temas, para serem realizados pelo Colégio Invisível da Cienciologia. Isso? Do item remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos autopesquisologia, corte da realidade, divulgação científica, interassistenciologia e ranking assistencial. O Colégio Invisível da Assistenciologia objetiva implantar e sustentar a cultura da interassistência técnica e cosmoética para a evolução das consciências em prol do planeta escola.
Você, na condição de agente de pesquisas conscienciológicas, considera a importância de se especializar no estudo da interassistência e participar ativamente do Colégio Invisível da Assistenciologia? Em qual segmento pesquisístico? A bibliografia específica traz uma referência. Partindo agora para a mega-análise realizada pela equipe da Enciclo Sapiens, formada pelas professoras Pilar Alegre, Marilene Raganin e Socorro Frazão, nós temos estudo, pesquisa, encontros, especialidade, interassistência, parapsiquismo, intercâmbio, organização, cosmoética, gesconologia, parametodologia, autopesquisologia, grupo-pensenologia, grafo-pensenologia, assistenciologia, tenepsologia, paratecnologia, evoluciologia, amparologia e colegiologia. Roberta, a gente teve aí a semana, né, paracientífica, promovido pelos Colégios Invisíveis da Conscienciologia e pelo CAEC, e houve uma série de produção de verbetes, né, relativos aos Colégios Invisíveis. Conta pra gente como foi a... Bom, provavelmente o seu também estava nesse esteio, né, da semana da paracientífica. E como é que foi a ideia, o que te motivou primeiro a formar o colégio, você é coordenadora do colégio, né, e escrever o verbete? Fala pra gente. Bom, boa tarde. A Semana Paracientífica, ela tinha o objetivo assim, da gente ampliar a divulgação, né, e atrair mais pesquisadores para os colégios invisíveis como um todo. E eu assumi a coordenação recentemente, né, do Colégio Invisível da Assistenciologia. Ele estava meio inativo, assim, né, os antigos coordenadores não estavam mais atuando. Então, a ideia era realmente divulgar a ideia de retomar os trabalhos, né, os contatos, o intercâmbio das pessoas, que a gente sabe que tem muita gente interessada no tema da assistenciologia, mas estão dispersos. Então, aproveitar a oportunidade da Semana Paracientífica, que ia estar bastante gente aí, bastante atividade, e ia ter uma sinergia, né, desse tema da colegiologia e de todos os colégios ativos que estavam presentes aí. Eles apresentaram os verbetes fazendo um mutirão mesmo, né? Foi uma maratona aí de colégios invisíveis na Semana Paracientífica, e aproveitar o ensejo. Eu fui convidada pelo professor Roberto Almeida, depois do meu primeiro verbete, que era sobre autoamparo, que era, né, da especialidade de assistenciologia. Ele tinha me convidado, e aí eu fui como se diz, organizando algumas atividades para eu ter mais disponibilidade para estar assumindo essa função. Aí eu assumi. E, assim, a coordenação. Aí você a coordenação. Aí a primeira atividade foi estar ajudando na preparação da Semana Paracientífica, escrevendo o artigo que saiu na semana, na revista Consciência, e escrevendo o verbete. Para, a partir de agora, estar, de novo, integrando novos participantes e retomar as pesquisas sobre esse tema de uma maneira bem profissional mesmo. Muito bom. Essa especialidade é bem importante, quer dizer, todas as especialidades são importantes, né? Mas a assistenciologia, digamos assim, ela é base, ela é transversal, né? Ela é transversal. Todos os colégios trabalham com assistência, dentro do seu viés, mas a assistenciologia, o colégio trabalha só, né, especificamente com a assistência mesmo. Aprofundando, né, você menciona aqui epistemologia, para-epistemologia da especialidade, né? Que uma coisa que a gente conversou, né, com o coordenador geral dos colégios, né, Roberto Almeida, que uma coisa é você querer fazer assistência, né, faz parte, né, da Conscienciologia como um todo. Outra coisa é você querer pesquisar sobre assistência, né, que uma coisa está ligada à outra, mas é um trabalho mais aprofundado sobre assistência, verificar as melhores formas, as melhores práticas, a tal da epistemologia, as metodologias de pesquisa, de assistência, né, que existem, e deixar publicações a respeito do tema. Bom, então vamos às perguntas. Na fatologia, na página 50, na primeira linha, o teletertuliano pergunta: como realizar a conscienciometria do pesquisador quanto à assistencialidade? Esse é uma das propostas de pesquisa, né? Ainda não existe, dentro da conscienciometria, uma seção específica sobre assistência, né? Então, a ideia é desenvolver, tipo no esquema do conscienciograma, né, no formato do conscienciograma, perguntas, tabelas, ou seja, a metodologia que for para medir o nível de assistência da pessoa.
Porque a assistência ela pode se dar em vários grupos, em várias atividades que a pessoa faz, na profissão, na família, no voluntariado, na multidimensionalidade, na TENEPS. E como medir isso? Então, esse é um tema que a gente precisa desenvolver. A gente pode fazer uma conscienciometria sem método, né? Eu fiz assistência hoje, eu assisti tantas pessoas, mas aqui a ideia da pesquisa é você desenvolver um instrumento, uma ferramenta para medir, de maneira, né, no esquema do conscienciograma, a sua assistencialidade. Isso tem que ser desenvolvido, é um dos tópicos para serem desenvolvidos pelos pesquisadores. Vocês vão acabar fazendo um assistenciograma, né? Um assistenciograma, ou pelo menos algumas páginas. Ainda na fatologia, agora na terceira linha, Roberta, como se pode encontrar a definição da especialidade assistenciológica pessoal? Onde que está esse? Na terceira linha. A definição da especialidade assistenciológica pessoal. Isso. Aí a pessoa analisar, dentro das suas atividades, qual que é o seu especialismo, né, de assistência. Porque a nossa vida intrafísica ela é limitada, né, então não dá para a gente fazer assistência em todas as áreas. Então, assim, de acordo com a sua profissão, de acordo com as características pessoais, de acordo com a sua família, de acordo com os grupos que você atua, qual que é a sua especialidade assistencial. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm o dom de doação energética e ela vai fazer assistência mais energética do que de outra forma. Tem pessoas que têm a capacidade assim, de penetrar no universo intraconsciencial através de conversas e consegue ali fazer uma assistência mais direta, íntima, né? Tem gente que tem o dom, tem a especialidade assistencial da TARES, é professor, seja professor na profissão, ou seja professor de conscienciologia, é a especialidade dela. Claro que ela vai permear todas, vai usar a energia, vai usar, né, a troca das intimidades ali, né, da individualidade, mas ela tem um especialismo, por exemplo, a docência, é um exemplo. A escrita, tem gente que tem muita facilidade de escrever, então ali vai ser uma especialidade dela, exercer assistência através de GESCONs. Então, essas seriam as especialidades. Agora, então, uma das possibilidades de chegar nessa definição seria através dos traços fortes dos trafores, do exercício dos trafores da pessoa? O exercício dos trafores e que tipo de atividade que a pessoa exerce no dia a dia. Se ela descobrir que existe uma discrepância entre os trafores, a sua personalidade individual, seu temperamento e as atividades que ela exerce, ela vai precisar adaptar as atividades. Senão ela vai ficar em dissonância ali, né? Ela não vai conseguir exercer a sua potencialidade assistencial, porque ela vai estar desviada das atividades. Não que a atividade seja ruim, mas não é do temperamento dela, não é dos trafores dela. Aí ela fica em subnível. Ok. Agora, ainda na fatologia, na página 50, na quinta linha, de baixo para cima. Você pode falar a respeito do estudo das profissões mais assistenciais, da pesquisa das diferentes aplicações profissionais na assistenciologia? Então, isso eu aprofundei lá no meu artigo. Quais são as profissões mais assistenciais na SOCIM ainda tão conturbada? Eu fiz um levantamento bem assim, um primeiro levantamento no meu artigo lá da assistenciologia aplicada à pré-intermissiologia, publicado na última revista Consciência. Então, eu escolhi algumas profissões, né, não tinha como analisar todas, eu convido os pesquisadores a fazerem o levantamento, né, para complementar. Então, eu vi a potencialidade das profissões e a realidade. Então, o que eu levantei assim? Uma das profissões que tem muito potencial, mas que não, na prática não é a política. Porque a política ela tem uma capacidade de trabalho por atacado, de fazer muita assistência, ainda que intrafísica, né? Ainda que seja uma assistência predominante intrafísica, ela tem uma abrangência muito, poderia ter, né, uma abrangência muito grande, inclusive de ajudar nas reurbanizações extrafísicas, né? Se a pessoa tiver essa visão da cosmoética e das reurbanizações extrafísicas, atuando na política, ela pode ampliar muito. Só que na prática não acontece por causa do uso anticosmoético do poder. Então essa é uma que poderia ser, mas não é. Né, o direito também, né, atrai muitas pessoas para defender interesses de grupos, ao invés de defender as legislações, as regras, no interesse de todos, né, da cosmoética, né, você que é expert nisso, ela também tem um uso anticosmoético. Então, aí eu fui analisando. Aí eu analisei o caso do professor,
que também tem essa capacidade de atingir um grande número de pessoas e que é uma das profissões mais assistenciais que tem. Tem que dar um desconto dos problemas, dos professores que são desvalorizados, desmotivados, mas se a pessoa conseguir ultrapassar essa problemática, que ela é circunstancial, né, no caso do nosso país, ela pode fazer muita assistência. E no caso das profissões ligadas à saúde, eu gostaria de ter um segundo artigo que analisasse cada uma separadamente. Eu fiz uma análise geral e eu vi assim, as áreas da saúde, elas trabalham muito com o corpo físico, porque eu analisei do ponto de vista da pré-intermissão, né? Então, assim, depois a gente vai dessomar e vai fazer o resgate na baratrosfera das consciências, qual a profissão que nos prepara melhor para isso. E eu cheguei à conclusão que a psicologia, a princípio, é a que nos prepara melhor para esse tipo de resgate na baratrosfera. Agora aqui, todas as áreas da saúde. Só que muitas vezes o profissional da saúde ele foca só no corpo físico. E se ele ampliar essa visão dele, né, para as energias e para a parte psicossomática, mental somática, aí amplia muito a condição dele fazer assistência. Então, assim, na área da docência e da saúde, são as que mais ajudam. Aí eu também pensei na área da engenharia, arquitetura, né, que o profissional convencional disso ele é muito intrafísico também. Ele pode fazer muita assistência, né, ajudar a preparar ambientes melhores para a ProEx da pessoa, né? Se ele tiver essa visão energética, multidimensional, ele pode ajudar também. Mas ele é um pouco mais focado para o intrafísico. Né? Então, se a pessoa está nessa área, ele precisa desenvolver outras habilidades. Mais psicológicas, mais psicossomáticas, mais energéticas, para complementar, porque a formação do engenheiro, do arquiteto, ele é bem materialista, né? Bem materialista, assim como do médico também. Então, precisa complementar algumas coisas. O professor, mesmo que ele não conheça nada de conscienciologia, ele vai conseguir fazer assistência, né, se ele tiver essa visão de ajudar as pessoas. Eu acho que algumas é interessante, quase você falou que você usou a variável do potencial, é isso? Da pré-intermissiologia. O quanto as habilidades desenvolvidas na profissão vão te ajudar lá no resgate da baratrosfera. Ah, tá. Mas aí você falou que você viu o potencial e o real. É isso que você começou falando da política, que tem um potencial grande em função, digamos assim, do atacadismo, né? Da função, do resultado mais atacadista, da reurbanização. E a outra coisa que eu levantei foi assim, dentro da profissão que eu estou, quais são as possibilidades assistenciais? Porque mesmo, né, na política, eu estou na política, o que eu posso fazer estando na política? E tem um monte de coisa que pode fazer que eu listo lá. Todos os projetos de política pública, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, são atividades assistenciais. No direito também tem uma série de possibilidades, na possibilidade de você ajudar em legislações antibelicistas, né, em mediações, conflitos de família, direito da mulher, direito da criança, direito do adolescente, direito dos animais. Então tem uma série. Não são os que dão mais dinheiro, geralmente, né? Mas são os mais assistenciais. Então, assim, em todas as profissões você tem as possibilidades de atuar assistencialmente. Bom, você tinha uma pergunta para fazer? Eu gostaria que você explicasse duas questões. Na página 50, na terceira linha de baixo para cima, a assistência técnica aplicada à família e a pesquisa das ações assistenciais possíveis ao Grupo Karma. Isso, é que eu fiz uma divisão assim, didática, né? De onde a gente pode fazer assistência. Então, tem na profissão, é uma delas, a família é outra. Então, assim, você pode fazer assistência à família, mas também você pode fazer uma assistência técnica. Aí, para isso, você precisa aprofundar as pesquisas. Como que seria isso? Então, se você tem um conflito familiar, como é que você vai se posicionar na sua família enquanto conscienciólogo? Enquanto assistenciólogo? Então, eu levantei algumas possibilidades. Então, por exemplo, não entre nos conflitos de família no sentido de aumentar os conflitos. Você sempre tem que entrar para ajudar a resolver os conflitos, mediar, resolver, não entrar em fofoca, não entrar em briga por herança, por casa, e se posicionar contra esse tipo de conflito, né, que as pessoas alimentam. Né? Aí tem aqueles encontros de família, que a pessoa fica um falando mal do outro, e colocando lenha na fogueira, e tomando posicionamentos parciais.
Então, sempre tentar ser imparcial, cosmoético, pensar no que é melhor para todos. Então, precisa também aprofundar nessa assistência da família. Mas, assim, você sempre se posicionar como aquela... Você tem que buscar ser a referência, o exemplo daquela família. Quando tem um conflito, eles vão te procurar para resolver o conflito. Não para aumentar, né? Ah, vou chamar o fulano para ficar do meu lado. Não, nossa, nós estamos com um problema aqui, e na família, quem é que tem a capacidade de nos ajudar? Então, o ideal é que a gente desenvolva esse tipo de habilidade. A gente ser a referência na família para resolver o conflito. Seja pai com filho, primo, cunhado, e você chega e consegue energeticamente, através de conversas, dispersando os desentendimentos. É a questão do exemplarismo mesmo, exemplarismo e referência. São as questões básicas aí. Mas também tem que ser ampliada essa pesquisa da assistência à família, porque a tendência, né, a gente está nesse grupo e a gente ter históricos de conflito, né, então às vezes tem dificuldade de ajudar. Era só essa pergunta? E tem a questão do grupo Karma aqui, não é isso que você perguntou? Ela perguntou também a pesquisa das ações essenciais possíveis ao grupo Karma. Isso, aí o grupo Karma, além da família, eu considero o grupo escolar, né, aquele grupo das pessoas que a gente tem contato na escola e no trabalho. E a técnica é mais ou menos igual, é você ser referência. Então, você tem uma postura cosmoética, anticonflituosa, assistencial, e aquela pessoa que você é procurada quando a pessoa precisa. Seja porque a pessoa está com algum problema pessoal ou de relacionamento, e ela sabe que se ela te procurar, ela vai obter ajuda, vai ter um conselho assim, com mais discernimento, né? Você não vai entrar na da pessoa, você vai ajudar a resolver. E aí você tem que se preparar muito, né? Você tem que ter conhecimento. Então, eu pensei um pouco também na questão do inversor, né? No caso do grupo escolar, o inversor ele é o exemplo, né? A pessoa que aplica a técnica da inversão existencial, ele automaticamente já está fazendo assistência ao grupo Karma. Porque ele tem uma postura diferenciada, e aquela pessoa que teve um curso intermissivo, mas ainda não retomou os cons, não recobrou os cons, ela vai ver aquilo ali e fala, poxa, ele não segue a moda lá da maioria dos jovens, ele optou por um caminho diferente que eu também gostaria. Então, também esse é o exemplo na questão dos grupos. Na questão do grupo de trabalho, infelizmente, né, nas empresas tem muito conflito também, e no caso de algumas organizações, esses conflitos são até incentivados, né, a meu ver, pela direção, pelas lideranças, que pensam, né, que a competitividade, os conflitos, aquilo ali pode ajudar a empresa, né? E tem outras empresas que não, querem um ambiente mais tranquilo, né? Mais assistencial. Mais cooperativo, isso depende muito dos donos, né? Dos líderes, que vão escolher o estilo. E aí, assim, se a gente se encontra numa organização em que você percebe que as lideranças elas incentivam o conflito, em vez da cooperação, né, a competitividade, aí é pensar se ali é o ambiente para você ficar, ou se você ficar, você tem que ficar como infiltrado, né, dando um contra-exemplo ali daquela condição, ou então sai fora. Porque é muito forte, né, o holopensene ali, você fica às vezes dando murro em ponta de faca. Mas até nisso você dá o exemplo, até se você pedir demissão por conta de que você não concorda com a forma como aquela organização administra o grupo, você está dando um exemplo também. Também passa a ser uma referência. Você sai, as pessoas ficam meio assim chocadas, né? Nossa, você vai sair do emprego, tão bom. Eu falei, vou, porque eu não concordo com isso. As pessoas mexem com as pessoas, de alguma forma. Você tem que ligar o microfone, acho que está desligado. E a questão também é a gente abordar sem abortar, né? Porque a questão da assistencialidade tem que ter todo esse aparato, né? E você também teria algumas técnicas assim para desenvolver isso ou não? Como assim abordar sem abortar? Dá um exemplo. A questão assim, você vai querer fazer assistência, ser referência, né? Muitas vezes você tem que saber como interagir com aquela pessoa, né? Para poder passar aquilo, a questão de ser assistencial e não acabar, de repente, assim, como diz muitas vezes o professor Valdo, assustando o passarinho, né? Então, a questão, eu vejo da assistência, ela é bem complexa, porque muitas vezes, ao abordar um assunto, você pode ou ajudar, ou às vezes até atrapalhar, né?
Exatamente. Precisa desenvolver muita técnica. Uma técnica é a gente, né, olhar a pessoa não como seu parente, né, no caso da família. Então, não importa se ela é minha irmã, ou minha mãe, ou meu irmão, ela é uma consciência. Então, assim, acho que a primeira técnica, né, e eu sou uma consciência, ela é uma consciência, e aí você abordar a partir disso, né? Não, é minha mãe, então eu não posso falar isso, não posso falar aquilo. Desenvolver uma autonomia para que você possa falar o que você pensa. Se você depende ainda da pessoa de maneira muito forte, você não tem liberdade de ajudar. Se você precisar fazer uma impactoterapia, assim, você não vai conseguir. A segunda é ver a sua intenção. Se você está querendo alguma coisa para você, está querendo conquistar, convencer a pessoa a fazer alguma coisa que é para o seu interesse, e não o dela. E aí o terceiro é isso que você falou, é não passar do limite. Né? Tem um dos itens que eu coloco aqui, é o limite. Qual é o limite cosmoético da assistência? Tem horas que a gente precisa permitir que a pessoa erre. Do nosso ponto de vista, ela está errando, né? Para ela não. Mas você tem que permitir que ela erre, porque faz parte, né? E você aceitar isso de uma maneira tranquila, sem contrapensenes, sem achar ruim, sem ficar com raiva da pessoa, mas estar lá. Então ela vai acontecer isso, eu já sei que vai acontecer isso, ela vai ter essa consequência, que é ruim, e eu vou estar lá para ajudar. Mas eu preciso deixar ela passar por isso. Os amparadores fazem isso, às vezes, com a gente, né? Deixa a gente passar pela situação para você aprender. Aí ela vai passar por uma crise, um sofrimento, e você não vai chegar lá e falar, tá vendo, eu te disse? Não, não é isso, né? Você vai, então vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ajudar a resolver. E com esse seu exemplo, sempre está lá apoiando. Né? Tem que ter uma santa paciência. Mas, assim, é bem gratificante, né? Porque a partir daí você passa a ser cada vez mais referência. A pessoa, ela sabe que ela pode contar com você. Não é aquela pessoa que vai ficar cutucando, eu te falei que ia acontecer isso, por que você fez? Aquela chatice, né? A pessoa precisa confiar em você. A primeira vez ela não vai confiar, e a segunda vez você vai estar lá apoiando, mesmo que ela tenha cometido aquilo que você falou que não era para fazer, ela fez e você continua apoiando, ela vai confiando cada vez mais, até que você passe a ser uma pessoa com autoridade moral, né? E aí talvez ela vai te escutar antes de fazer besteira, né? Mas é um passo a passo ali, que tem que conquistar. Eu ainda não cheguei lá, tá? Estou na teoria ainda. Professora Roberta, sobre as profissões assistenciais, esse estudo aí bem interessante. Você falou do político, né? No nosso país ainda, para ser político não precisa ter profissão nenhuma, né? O que você acha disso? Eu não vejo isso como mais sério, não. O que eu vejo, porque um monte tem profissão e entra nos processos de corrupção do mesmo jeito. Às vezes o cara é médico, é psicólogo, é professor. Mas a formação, por exemplo? Não acho que seja prioritário, não. Acho prioritário é a cosmoética mesmo. Eu acho que a gente precisaria, né, eu proponho uma ideia lá no meu artigo, que talvez durante um tempo, sei lá, 100 anos, 2 gerações, até mudar a cultura, a gente precisa de políticos voluntários. Ao mesmo tempo que, mas não basta só não receber salário, porque mesmo não recebendo salário, ele tem meios, né, outros meios de ganhos indiretos. Então, precisava ter uma forma da pessoa não receber dinheiro e não ter como ela ter ganhos secundários, né? Ela vai ser voluntária. E aí vai ser por pouco tempo, porque a pessoa não consegue também ficar se dedicando à política a vida inteira como voluntária, a não ser que seja rico, não precisa trabalhar. Mas seria o ideal, né? Alguns países já têm esse esquema, pelo menos no legislativo, e que os legisladores eles trabalham de maneira voluntária, se encontram de 15 em 15 dias, trabalham um pouco em casa, né, já recebem as coisas mais ou menos organizadas de alguns funcionários, leem as legislações, vão lá, discutem, votam, e não recebem salário para isso. Né? E a população também tem que ficar mais... por exemplo, o esquema de observatório social, que já tem aqui em Foz do Iguaçu, é pouco utilizado pela população, mas tem que ser mais utilizado para você fiscalizar diretamente o que está sendo feito em termos de legislação, em termos de executivo, porque depois que a corrupção ocorreu, já foi. Mais difícil, né? Muito mais difícil. Nesse teu estudo você fala sobre o administrador público? Administrador público? O administrador público, o líder comunitário, porque é um estudo fascinante isso aí. Eu falei de político em geral, assim. Político é aquela pessoa que trabalha com política pública. Eu gosto de políticas públicas, assim, de trabalhar com isso. Mas eu não gosto da política no sentido eleitoral, né? Nesse sentido eleitoral que tem no Brasil, de cargos políticos e tudo, é muito ruim. Agora, você trabalhar com políticas públicas,
Pode até ser dentro de uma empresa e você se envolver com algum projeto de política pública, como voluntários, empresários se envolverem mais, né? Eu acho que a sociedade precisa se envolver mais e segurar um pouco a roubalheira. Agora, precisa ter mais consciência, mais lucidez, né? Mais discernimento para as coisas. Se cada um quiser puxar para o seu interesse, vai ficar do jeito que está. Não tem como. E você podia falar do teu artigo que você publicou e do teu livro também? O artigo, ele está na revista Consciência, essa última que saiu, né, que chama Assistenciologia aplicada à pré-intermissiologia. Que aí eu faço uma análise dessas, tanto das profissões, da família, dos grupos, da docência conscienciológica, da escrita, da pesquisa, todas essas maneiras de assistência. Agora, o livro, ele é um livro sobre parques tecnológicos, né, não é um livro de conscienciologia, é uma organização de vários parques tecnológicos que tem no Brasil todo, a forma como cada um faz a gestão financeira e administrativa dos parques. Ele tem aí no Holociclo também. Foi organizado pelo PTI quando eu trabalhava lá. Roberto, na página 50, primeira página aqui, em Fatologia, por favor, na 8ª linha, você trouxe aqui o levantamento das possibilidades de assistência no domicílio ou cidade natal do pesquisador. A ideia era ter um catálogo de assistência. Como assim? Por exemplo, a pessoa chegar aqui em Foz do Iguaçu, ela receber como se fosse, você lembra um catálogo de endereços que existia antigamente? Ter um catálogo de todo tipo de assistência que a pessoa pode ter. Seja na área de saúde, seja na área de psicologia, seja na área de procurar uma casa, na área de jovens, ajuda às crianças, tudo, porque é tudo espalhado, essa informação ela está dispersa. Sim. Então, se você quer ter pesquisas assistenciológicas, era necessário ter um agrupamento dessas informações, tanto, né, da Conscienciologia, do que a OIC faz. Nós que somos da Conscienciologia não sabemos tudo que tem aqui. Então, assim, imagina uma pessoa de fora, né, saber tudo que tem aqui, não só da Conscienciologia, mas da área de tudo que a cidade oferece em termos de assistência. E cada cidade precisaria ter esse catálogo de assistência. Seria como se fosse, então, um guia. Só que não somente com hotéis e restaurantes, mas um guia mais completo, colocando então todo esse... coisas que a gente às vezes nem... Só na hora que você precisa que você corre atrás da informação, claro, né? Tá. E aí você, como pesquisador, ajudaria a levantar o perfil assistencial da sua localidade. Né? E a gente pode fazer um estudo a partir disso, comparar uma cidade com a outra, a cidade tal tem tal assistência, a minha não tem, em compensação a minha tem. Que tipo, por quê? Isso aí é o perfil do quê? É dos líderes? É da população? Perfil assistencial de cada localidade ou cidade. É um catálogo, precisa de pesquisador, por isso que eu preciso, assim, um dos objetivos é chamar gente para ajudar nas pesquisas, porque é muita coisa para a gente pesquisar na assistenciologia. Você sabe que na arquitetura tem uma área, que é a área do urbanismo, né, que pesquisa cidades. O urbanismo. E seria muito interessante fazer essa junção, né, da questão urbana da cidade, relacionando com o ponto da assistência, que é o essencial. Exatamente. Todos os pontos de assistência que podem existir, escolas, tipos de escolas diferentes, né? Imagina você mudar para uma cidade e ver que tipo de ajuda que você pode ter ali, já pronto, dentro de um catálogo. E outra coisa, tem ajuda também para as pessoas que estão chegando, não de mudança, mas para quem vai visitar, e outros para quem realmente vai mudar. Né? Para quem vem visitar, eu acho que são esses guias turísticos mesmo, né, de visitante. Agora, para quem vai morar, ele precisa de um monte de informação, que você tem que ir, né, com seus relacionamentos, não existe alguma coisa assim. Até para você poder avaliar se os políticos da cidade, o que a prefeitura está oferecendo, né, de assistência, por que não está? E você tem que sempre estar atualizando isso, né, porque a prefeitura, às vezes, ela deixa de oferecer alguma assistência, ou inclui. É uma forma de você também estar fazendo o acompanhamento daquilo ali. E grupos, né, tem muitos grupos que se unem em bairros, em comunidades, e eles desenvolvem alguma assistência ali, que aquilo pode ser replicado. Né? Isso pode ser replicado se tiver um conhecimento. Se não tiver o conhecimento, aquilo fica isolado ali. Boa ideia. Obrigada. Roberta, já que você falou que você está precisando de pesquisador, como é que quem quiser saber mais informações sobre o Colégio Invisível da Assistenciologia, ou quiser fazer parte, como é que entra em contato? Por enquanto, manda no e-mail geral, colegiologia@colegiologia.org, que aí eles encaminham o Roberto. Então, colegiologia@colegiologia.org. Okay. Oi, Roberta. Eu tenho uma pergunta relacionada a 3 itens, tá? O primeiro, na página 50, Fatologia, é o desenvolvimento de metodologias inéditas no estudo da assistenciologia
Desculpa, eu não ouvi. É uma... Qual É que é? o último item da segunda linha, de baixo para cima, na página O 50. desenvolvimento de metodologias inéditas. Isso. Esse é o primeiro. O outro é lá na parafatologia. Abordagem neoparadigmática da conscienciologia aplicada às pesquisas astrafísicas ligadas à assistência. E o outro é os estudos sobre amparo astrafísico de função. Quais metodologias ou parametodologias vêm sendo desenvolvidas pelo colégio, no sentido de especificar assim, os tipos de assistência? Seria um estudo ampliado das demandas? Como que está esse estudo? Então, ainda não está. Tudo está em aberto. Porque cada pesquisa provavelmente vai ter uma metodologia que vai ser desenvolvida pelo próprio pesquisador. Por exemplo, esse das profissões, eu desenvolvi a minha metodologia, que foi analisar o que eu conheço, levantei algumas profissões, qual foi o critério? Eu me baseei na CCCI, levantei algumas profissões que abrangessem o maior número de pessoas. Então, a área da saúde, a área de engenharia, docência, direito, né? O político entrou não por nossa causa, que eu achei que era importante abordar. Então foi o método que eu usei. Pela nossa causa também, né? Sim, mas a gente não é político ainda, Não. né? Mas a gente se interessa muito por esse tema. Então, o critério que você usou foi assistência policármica, digamos assim. Foi assistência para a intermissiologia. Assim, porque o meu interesse é assim, que tipo de assistência a gente pode desenvolver para nos preparar para a intermissão. Tá. Né? Então, esse foi o critério. Então, eu peguei as profissões e analisei quais as habilidades que eu desenvolvo, né, que eu tenho possibilidade de desenvolver nessa profissão. Então, por exemplo, no caso do professor, ele se torna uma referência, se ele for um professor, né, dedicado. Então, se o aluno dele estiver lá na baratrosfera, quando ele estiver lá, e ele foi um professor que foi referência para aquele aluno, ele vai poder fazer o resgate de uma maneira mais fácil. Né? Pelo menos a pessoa vai reconhecer, aquele foi meu professor, ele me ensinou isso, eu gostava dele, então vai ajudar. Entendeu? Então, agora, essa foi a metodologia que eu usei nesse trabalho. Agora, por exemplo, para fazer o catálogo de assistência, eu vou ter que desenvolver uma metodologia. Ainda não existe. Quem se propor a fazer esse trabalho vai precisar fazer uma metodologia. Tá, outra pergunta é, na fatologia também, o estudo da singularidade assistencial de cada PROEX. Seria, então, um mapeamento do grupo karma, das demandas? Como que é essa singularidade? A singularidade assistencial é aquilo que eu estava falando da especialidade assistenciológica. Existem 1000 maneiras de fazer assistência. Qual que é a minha maneira de fazer que eu já tenho conhecimento ou que eu posso desenvolver, que eu tenho potencial? Porque às vezes eu estou querendo eu quero fazer assistência lá que o professor Valdo faz. Aí eu vou ficar, rateando. Mas o que eu posso fazer na minha escola, no dia a dia, na minha família, no meu grupo, na minha profissão, aqui no CAEC, onde eu trabalho? Então, assim, o que é singular que é meu, que eu sei fazer bem, ou que eu posso aprender, e que eu vou aplicar já. Né? A singularidade é aquilo que é do seu individual, da sua personalidade, do seu temperamento. Porque as pessoas são diferentes. Tem coisas que eu vejo umas pessoas fazerem que eu admiro, mas eu não sei fazer, pelo menos ainda. Mas eu sei fazer outras coisas. Então, é a minha singularidade. É assim que a gente gosta de várias coisas, né? Tem muita coisa que a gente tem interesse que poderia desenvolver. Mas como que assim, identifica qual que é o principal assim, de cada PROEX, né? O prioritário? Aí a pessoa tem que estudar a PROEX dela. Por exemplo, a gente é colega lá na psicologia, né? Na psicologia tem várias linhas de assistência. Você pode ajudar criança, pode ajudar família, pode ajudar casais, pode ajudar grupos, pode ajudar indivíduos, pode especializar em qualquer área. Se a gente quer pegar tudo, a gente não se especializa. Se você não se especializa e é generalista, tudo bem, você vai conseguir atender num nível. Mas se você se especializa numa área, num tipo de problemática, de algum tipo de consciência, você vai ser referência naquela área, vai ser autoridade naquela área. Então, quando as pessoas tiverem aquele tipo de problema, ou tiver aquele tipo de perfil de assistido, todo mundo vai encaminhar para você, porque você é o especialista. Entende? E aí, na baratrosfera, eu espero, né, que isso se replique, você passa a ser referência naquela problemática. Então, vamos supor que você se especialize lá com a área de as pessoas que têm pânico ou depressão, alguma coisa assim. E você fica tão bom naquilo que você vai ser referência daquilo até depois que você dessomar. Aí as consciências que têm aquele tipo de problema vão ser encaminhadas para você.
é a sua singularidade. Entendi. Então seria mais o foco seria se tornar um link, né? Isso, uma referência, uma autoridade moral, uma referência autoridade sempre para atrair mais assistidos. Uma autoridade naquele assunto. Um líder interassistencial, né? Aí você pode escrever livros sobre aquele assunto, você vai convergindo o seu conhecimento e a sua atuação. Roberta, na página 51 agora, na 5ª linha, enfatologia, a divulgação dos resultados das pesquisas em eventos conscienciológicos. Poderia relatar o histórico das pesquisas do colégio? Pode comentar sobre os projetos do colégio? Eu posso comentar mais sobre os projetos do que sobre o que já foi, né, que a gente começou agora. Então, vocês são muito recentes, né? Muito recentes. Retomaram as atividades recentemente, né? Aí teve essa publicação do artigo na revista Consciência, teve a apresentação na Semana Paracientífica, e aí tem esse verbete, né, do Colégio Visível da Assistenciologia. Agora, sobre assistência, tem bastante coisa publicado, mas eu não sei se é não necessariamente sobre pesquisas assistenciológicas, né? Agora, os projetos são esses que os meus projetos de pesquisa são esses que estão aqui na argumentologia, na seção de desenvolvimento. Tem todos esses itens aí para a gente pesquisar. E estamos aguardando os interessados para se unirem aqui esses 22 itens já vai dar bastante trabalho, né? Muito Roberto? trabalho. Por exemplo, os limites cosmoéticos da assistenciologia, o número 8, que é o que vocês estavam falando ali, né? Aí a gente pode fazer até parceria aí com o pessoal do Paradireito, da cosmeticologia, né? Seria interessante. Tem, por exemplo, a área de biografias, né? Uma coisa que eu acharia legal a gente fazer. Um catálogo biográfico de personalidades que fizeram assistência, né, nas suas condições lá, porque isso vai ajudar na especialidade assistenciológica. Né? Então, levantar aí umas 10, 20 personalidades, fazer um levantamento e fazer uma publicação. Tem um aqui que eu acho bem interessante, é o 10, errologia, o estudo de casos de falhas, erros ou dificuldades na efetividade dos intentos assistenciais. Né? Esse aí é interessante. Até que eu escrevi um verbete chamado assistência falha, que falam justamente sobre isso. Porque a gente vai errar muito, né? A gente vai errar bastante aí nas nossas tentativas de abordagem, principalmente no caso de consciex que você precisa abordar, seja na TENEPS. Imagina você tem que ou sair do corpo, ou depois de dessomado, ir na baratrosfera. O Roberto fez, né, na Semana Paracientífica lá um pequeno psicodrama, que ele chamou de conscienciodrama, em que ele era consciex na baratrosfera e a gente tinha que argumentar com ela. E aí ele mostrou para a gente o quanto é difícil, dependendo do perfil. Porque a pessoa está na baratrosfera, ela tem um perfil difícil, senão ela já tinha saído de lá. E como que você aborda? Então, você vai tentar uma vez, vai errar, vai tentar duas, vai errar, vai tentar três, até você ir aprendendo. E aí, se você for treinando aqui, vai ser mais, você já vai adquirindo. E uma das ideias que apareceu foi a gente fazer um curso para simular esse resgate na baratrosfera. Um curso intrafísico aqui, em que tipo um psicodrama, uma conscienciodrama, um psicodrama, em que a gente vai atuar ali com as consciex na baratrosfera, como que a gente aborda. Interessante. Qualificando a nossa abordagem no intrafísico, nas diversas oportunidades, né, a gente já vai fazendo um treinamento também, né? Tem uma pergunta aqui que é o que você acabou de responder, mas eu não sei se você quer fazer alguma complementação, que é sobre justamente a definição da especialidade assistenciológica pessoal e o estudo da singularidade assistencial de cada proexis. O que eu complementaria, né? Isso aí tem muito a ver mesmo com o autoconhecimento e a análise da proex pessoal. Né? E assim, eu acredito que na conscienciologia, acho que de toda a consciência, né, algum nível de assistência vai fazer parte da proex dela. Né? A proex está aqui, a gente está aqui para fazer assistência. Então, mas assim, assistência em quê? Né? Então, assim, faz parte da minha assistência, por exemplo, a TARES? Que tipo de TARES? Eu coloco também lá vários tipos de TARES que você pode fazer. Né? Então, tem vários níveis. Você pode dar simplesmente curso de um livro, né, de um conteúdo que alguém desenvolveu. Você vai lá e repete. É um nível. Ou você pode desenvolver o seu próprio conteúdo, sua autopesquisa, e aquilo ser transformado numa TARES também. Pode escrever livro, pode escrever tratado. E assim, você pode ir num crescendo também. Né? Quer dizer, se hoje eu não escrevo um tratado, mas não quer dizer que eu não possa escrever um dia. E qual vai ser o tema? No que eu tenho experiência?
Então, é isso aí, a singularidade e a especialidade. Agora, dentro do estudo da assistenciologia, a tarefa da consolação também entra, né? Como um objeto de estudo, né? De pesquisa. Entra. Né? Eu li, só que tem, assim, no ponto de vista da pré-intermissão, isso foi uma das coisas que eu fiz também. Eu levantei, acho que, 18 itens de... Seria TACOM, eu chamei de assistência na SOCIM. Né? Então, várias coisas que você pode fazer, ele te ajuda a desenvolver algumas habilidades e um pré-requisito que é citado no DAC, lá no capítulo da pré-intermissiologia. Um dos itens que o professor Valdo fala é você sair do seu ego e focar no outro. Esse é um pré-requisito para a assistência e a pré-intermissão. E isso, mesmo a assistência intrafísica, TACOM, ela já faz, só que ela para por aí. Né, os outros itens lá que a gente cita como pré-requisito para assistência na pré-intermissão, ele não ajuda. Então, assim, a pessoa, para começar a sair, se a pessoa não faz nada e quer começar a sair de si, ela começa lá com esse tipo de assistência. Mas depois entra a TARES, a produção gesconológica, o trabalho com as energias, multidimensional, para quando você estiver na baratrosfera, você saber o que fazer, né? Senão... para fins de pré-intermissiologia, tem mais... Precisa de um pouquinho mais de trabalho, né? Como o professor Valdo, só um pouco mais de sangue, né? Na página 51, Roberta, em teoriologia, na segunda linha, a influência do temperamento e do histórico pessoal dos pesquisadores na formulação das teorias da assistenciologia. Você pode explicar melhor isso? Isso aí eu trouxe até da ciência convencional, né? O temperamento pessoal e o histórico pessoal, ele interfere na teoria da pessoa, né? Não é só os fatos. Então, assim, a interpretação que a gente dá, o viés, ou as escolhas que a gente faz no caminho da pesquisa, você precisa fazer escolhas, né? Por que eu escolhi tais profissões? Por exemplo, eu levantei lá 5 tipos de profissão. Por que eu não levantei outras? Tinha a ver com minhas escolhas, meu temperamento e minha personalidade. Por que eu não peguei lá o pedreiro? Porque não faz parte da minha história, será? Por que eu não peguei, não sei, fala uma profissão aí, assistente social, né? Por que eu não peguei? E eu fiz uma escolha. Então, a gente tem que saber que a pesquisa, ela não é isenta da nossa pessoalidade. A nossa personalidade, ela vai interferir. Por isso que é bom ter vários pesquisadores pesquisando o tema, porque aí um vai contribuir, vai somar o outro, senão fica só o viés de um pesquisador. Né? Isso, assim, contribui, mas limita, né? Então, limita bastante. E a gente tem que ter consciência disso. O meu histórico, o meu temperamento vai influenciar nas minhas escolhas da teoria, por onde que eu vou, qual metodologia que eu vou usar, e isso vai interferir nos resultados. Ok. E agora, na fatologia, pegando essa linha de pesquisa aí, esse viés de pergunta, na página 50, na quarta linha, o teletertuliano pede para você explicar e exemplificar a epistemologia da assistenciologia e a polimatia assistenciológica. Bom, a epistemologia da assistenciologia, ela vai ser desenvolvida junto com a especialidade, porque a gente não tem ainda uma teoria sobre como conhecer a melhor forma de assistência, os amparadores extrafísicos especializados em assistência. Então, tudo isso tem que ser desenvolvido. Isso também faz parte das pesquisas. Né? E a polimatia assistenciológica é o conhecimento que a gente tem sobre assistênciologia, quer dizer, a sabedoria, né? A sabedoria teática, porque eu posso só fazer assistência e não estudar, ou posso só estudar e não praticar. Então, a proposta dessa polimatia é que ela seja teática. Polimatia teática. Conhecimento, sabedoria sobre assistência nos dois sentidos, teoria e prática. Bom. E agora, na nona linha, também na página 50, na fatologia, Roberta, se pergunta, já foi proposta a taxonomia das especialidades assistenciológicas? Eu comecei a fazer isso no artigo. Eu coloquei lá, né, da profissão, foi um tipo de taxonomia que eu propus. Eu coloquei 5 ou 6 itens lá de classificação e dentro deles eu subdividi. Mas é um princípio, né? A gente precisa ampliar isso aí. O catálogo é um tipo de taxonomia, né? Mas ela tem que ser desenvolvida. E agora, ainda na fatologia, no final da terceira linha, você pode exemplificar a assistência técnica aplicada à família e à pesquisa das ações assistenciais possíveis ao Grupo Karma? Você já respondeu isso, né? A gente respondeu. Você quer responder Quer de que novo? repete?
Assistência técnica é você ajudar a família sem usar as técnicas, né, em que você tem uma técnica de você levar em conta que ali é uma consciência, não necessariamente é sua mãe, sua irmã, né, ele está nessa condição agora, mas não é uma consciência. Tentar sair de si, né, e ver ali como consciência. Tirar os seus interesses, né, das decisões, da maneira possível, né, a isenção total não existe, mas pelo menos sempre analisar. Fazer sempre aquela análise pessoal, assim, essa opinião minha, ela é realmente cosmoética ou eu ainda estou defendendo algum interesse meu? Sempre fazer esse tipo de reflexão. E ter a humildade, assim, ou a paciência, o entendimento, a compreensão de deixar a pessoa seguir o caminho dela dentro do limite que você pode assistir. Se a pessoa não pediu sua ajuda, ela quer fazer uma coisa, você sabe que vai dar problema. Como é que você vai fazer? Você tem que permitir sem contrapensenar, né? Permitir que a pessoa erre sem contrapensenar, sem ficar com sentimentos negativos com relação à pessoa e compreender, né? A compreensão com relação a isso tudo aí. E com relação aos grupos, né? Aos possíveis grupos, é também você se tornar, principalmente com exemplarismo, na escola, no trabalho, você ser exemplo e referência de assistência. Para as pessoas sempre pensarem assim, quando a pessoa precisa de alguém para alguma coisa consciencial, né? Não é precisar de dinheiro, ou precisar de alguém para ajudar a fazer um relatório. A pessoa está com um problema pessoal e você ser a referência. Eu vou pedir ajuda para o fulano. Então, você desenvolver isso aí com exemplarismo e ações práticas, né? Está sempre disponível. Essa disponibilidade, ela é, ao mesmo tempo, pensênica e também ação. Você está sempre ali, eu estou aqui para ajudar. Muito bom. Agora, na parafatologia, Roberta, na página 51, no final da primeira linha da parafatologia, você pode explicar e exemplificar o desenvolvimento da parametodologia e da paraepistemologia das pesquisas conscienciológicas? Sim, esse aí é geral, né? Não é só da assistenciologia. Todas as pesquisas conscienciológicas, o desenvolvimento das metodologias e epistemologias, elas precisam superar ou passar do limite, né, das metodologias e epistemologias convencionais. Então, a ciência convencional ela tem uma série de critérios que nos limita, né, e para nós não pode. Um deles é da replicabilidade, né, que toda vez que você vai fazer uma assistência, ou praticamente todas as linhas da conscienciologia, é aquele velho caso, né, cada caso é um caso. Então, a gente não consegue replicar exatamente. Você vai fazer uma técnica projetiva hoje, aí ela funciona de um jeito e dá um resultado. Você vai fazer a mesma técnica, a mesma pessoa, no mesmo horário, amanhã, aí dá outro resultado. Aí você vai dizer, então é inválido? Na ciência convencional seria um problema. Mas para nós não é. Então a nossa epistemologia, a nossa metodologia, ela é diferente. E a outra coisa é com relação à separação do sujeito-objeto, por exemplo. Que para nós, e até para ciências sociais também, isso aí já está ultrapassado. Na nossa metodologia, a gente precisa considerar a interação entre as consciências e os objetos. A gente não tem como separar. A gente pode separar didaticamente como técnica, né? Por exemplo, você vai fazer uma análise de uma situação, você vai tentar separar os seus interesses do interesse da assistência. Mas você sabe que a sua interação está ali, a sua isenção não é perfeita e o seu histórico, a sua personalidade, ela vai estar interferindo ali. Então, quanto mais você conhece o seu próprio temperamento, mais você consegue minimizar os efeitos negativos disso. Você fica com os efeitos positivos, você tenta ficar com os efeitos positivos. Então, a gente precisa desenvolver essa metodologia. Na segunda jornada da Cosmovisão da Autopesquisa, que teve na Semana Paracientífica, a gente fez o levantamento entre as ICs, os pesquisadores, as especialidades, das metodologias, parametodologias que já são aplicadas pelos pesquisadores. Então, participou várias pessoas de várias ICs, de vários colégios, e cada um apresentou. Como é que eu faço? A pergunta era assim, como eu faço pesquisa na minha especialidade? Então, o pessoal da Conscius apresentou como é que é a metodologia, o pessoal da Consecutivos, o pessoal da Reconsciência e vários outros colégios invisíveis explicou, não, a gente faz pesquisa assim, o pessoal da Técnica de Mais um Ano de Vida. Então, essas metodologias, elas são conscienciológicas. E a gente pretende fazer uma publicação, porque senão essa discussão se perde, né? Assim, a gente tem metodologia. Porque quando a gente fez aquele levantamento em 2008, se não me engano, a gente fez uma grande reunião de discussão sobre a qualificação da pesquisa. Não sei se você se lembra.
Foi uma discussão bem grande, participou muita gente. Foi dentro de um summit, eu acho, né? Isso. Foi dentro de um summit. E nós levantamos várias questões que estavam precisando melhorar. E uma delas foram as metodologias. Isso apareceu em vários itens. E aí, de 2008 para cá, agora, né, 6 anos depois, a gente viu que muita metodologia foi desenvolvida. O pessoal desenvolveu metodologias, só que isso está disperso na cabeça do pesquisador, ou a revista Consciência, em pequenos parágrafos, lá tem uma metodologia. E nós, dos Colégios Visíveis, a gente quer agrupar, né, reunir o que foi discutido nessas metodologias e começar a fazer publicações sobre isso, para nos conscientizar de que nós temos metodologia, sim. Ela não é igual à metodologia da ciência convencional, mas existe, é importante ter. As pessoas podem utilizar aquelas metodologias, não necessariamente vão ter os mesmos resultados, mas ajuda, né, a pessoa. Se você fez um trabalho ali de reciclagem, de laboratório e obteve resultado, a pessoa vai adaptar as condições dela e vai usar e vai ter os resultados dela também. E isso vai somando e vai crescendo e desenvolvendo a ciência com a Conscienciologia. Inclusive, um dos papéis, ou uma das funções dos colégios invisíveis é justamente essa, né? É propor novas metodologias de estudo dentro das respectivas especialidades, não é isso? Exatamente, é uma das funções. Aí a gente fez esse encontro aí para fazer esse intercâmbio das metodologias para metodologias. Foi bem positivo. A gente gravou e a gente pretende transcrever e fazer uma publicação disso daí. Bom. Acho que dentro da minha pergunta, essa explicação sua pode ajudar, mas eu talvez especificar mais, em casos particulares, essa metodologia. Né? A minha pergunta tem relação com o item 8 da remissologia, impasse na pesquisa. Eu fiquei pensando que, acho que de certa forma é bem comum, né, uma autopesquisadora identificar um trafal e ficar travado e não conseguir ir adiante a sua pesquisa, né? Então eu gostaria que, se isso tem relação com, né, com o item 21 lá do teu desenvolvimento, né, parágrafo do desenvolvimento que fala sobre reciclagem, se isso seria, né, teria relação com o gargalo da Recim, né, e né, como que poderia a pessoa superar, porque eu acho que é bem comum isso, principalmente quando a pessoa ainda está aprendendo a fazer autopesquisa, né? E a implicância disso para assistência, né? Inclusive interassistência, né? A pessoa faz assistência para si mesma e aí expande para o exterior, né? Para outras pessoas. Isso. Aí a diferença entre você fazer assistência e você fazer pesquisa sobre assistência. Assim, como a gente chama ciência nova, e essa especialidade também, né, todas as especialidades são relativamente novas, às vezes a gente tem um resultado, mas a gente não acompanhou o passo a passo. A gente foi fazendo a reciclagem, foi mudando ali as relações, e teve um resultado, e, poxa, como é que eu fiz? Aí você consegue lembrar algumas coisas, mas você não consegue pegar tudo. Às vezes você levou 1 ano, 2 anos fazendo aquela reciclagem, você lembra dos pontos principais, mas não lembra de tudo, né? Então você não consegue repassar essa metodologia completamente, até porque ela foi muito pessoal, né? Vai ter alguns casos que é uma metodologia muito pessoal, de reciclagem íntima, e ela vai ser tipo um relato, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, e tive tal resultado, e aí uma outra pessoa, ela vai pegar aquele pedacinho que você conseguiu relatar, de metodologia, né? Então, agora, quando você já faz um projeto de pesquisa antes, que é o que geralmente na ciência convencional faz, né? Eu vou pesquisar tal coisa. Como que eu vou pesquisar tal coisa? Essa é a metodologia. Só que como a gente é muito novo, a gente ainda não sabe muita coisa. A gente vai meio que na tentativa e erro em algumas pesquisas nossas. Como que eu vou sair do corpo? Eu vou fazer a técnica tal. Mas lá no meio da técnica você tem uma inspiração, o comparador falou, faz assim, pensa em tal coisa. Você não planejou isso, né? E talvez você nunca mais consiga replicar aquela projeção com aquela dica. Então, assim, a nossa ciência ela é muito sui generis, né? Então, essa questão da metodologia, a gente já tem muita coisa, e muita coisa já registrada, pelo menos na cabeça de alguém, que a gente precisa pôr no papel, e muita coisa a desenvolver ainda. Muita coisa a desenvolver. Então, quando a gente planeja, a gente consegue pensar no como e até adaptar esse como. Agora, quando você vai fazendo, assim, aí não tem, na verdade, não tem metodologia. Qual foi a metodologia? Não teve, eu fui fazendo. Então, mas aí depois, eu acho que à medida que o pesquisador ele vai registrando o passo a passo da autopesquisa dele, né, ele vai... Isso, se ele fizer o registro diário. Se ele fizer o registro diário, se ele for refletindo,
Depois, à medida que, né, essa autopesquisa vai se aprofundando ali, já dá para extrair algumas técnicas, né, alguns métodos que foram utilizados para fazer a reciclagem. A Adriana Kawati, ela estava até mencionando isso no verbete dela, né, do Colégio Invisível da Paratecnologia, né, que o Colégio Invisível da Paratecnologia vão estudar todas as técnicas conscienciológicas, justamente, que propiciam a evolução da consciência, né, em resumo, vamos assim dizer. Ela fala, a pessoa ela pode já pegar uma técnica, já pensar em uma técnica e aplicar, ou então a pessoa pode aplicar fazendo a reciclagem dela, por exemplo, que você está fazendo, e aí ao longo desse processo, ela ia aí descobrindo, descrevendo o modus operandi como ela realizou isso, e a partir daí já pode ter uma técnica ou um método, né? Digamos que é uma metodologia a posteriori, né? Exatamente. E assim, por exemplo, a reciclagem, ela tem muita questão pensênica, né? Então, você vai analisar ao longo do dia, ao longo da semana, fazer um processo de metacognição, ou meta-pensenes, né? De analisar o que você conseguiu analisar sobre os seus pensenes. Então, ele é uma coisa muito interna, né? É uma metodologia interna, assim, da nossa pensenidade. Não é uma coisa que você vai fazer, não é uma tarefa. É uma forma de pensar que você vai propor uma mudança. Eu vejo assim, a partir do momento que o pesquisador, né, conscienciólogo, ele se disponibiliza a doar aquela experiência dele, né, isso também já é uma maneira de incentivá-lo a organizar melhor o pensamento, né, de poder já registrar, já poder a partir daí fazer a doação da sua técnica, do seu método, né, de como alcançou naquele resultado. Como você como você fez com o seu artigo, não é isso? No Colégio Invisível, como está sendo feito com o verbete. Então, a doação dos resultados da reciclagem, a doação da experiência, acho que é algo extremamente assistencial, né, Roberto? O pesquisador não ficar com aquilo para si, né? Sim, não guardar aquilo para si, né? Ele divulgar, ele doar, né? Enfim, publicar. Acho que isso ajuda muito também na organização do pensamento para que as novas técnicas, as novas metodologias sejam estruturada. Você concorda? Eu concordo. Por exemplo, cada uma dessas 22 linhas aqui de possibilidades de pesquisa, acho que cada uma delas vai ter uma ou mais técnicas. E vão ser diferentes. Porque, por exemplo, como que eu vou estudar as consciências técnicas em assistenciologia? Vai ser de um jeito. Fazer o levantamento bibliográfico, da biografia das pessoas na sua assistência, né, nas suas vidas. É outra técnica. O levantamento, né, o tal do catálogo assistencial, vai ser outro método. Então, essas metodologias vão ter que ser descritas à medida que a pessoa propõe a fazer aquela pesquisa. Sabe? Como que eu vou fazer o catálogo? O ideal é que ela planeje, né? Se ela sai fazer levantamento sem um planejamento, sem uma ficha catalográfica, depois ela vai ter que voltar e refazer. Roberto, eu queria só contribuir com o item assistenciograma, com uma pergunta do professor Valdo que me chamou bastante atenção, que é assim... ele estava se perguntando, será que o meu nível de evitação da transmigração já corresponde a tudo que eu sei? Então, a gente pode, assim, voltar para a assistência, né? Será que a minha assistência já corresponde a tudo que eu sei, assim? Será que eu já estou ajudando as pessoas, aplicando, dividindo tudo que eu sei na assistência? A técnica da retribuição, né? E tem a ver com as publicações, né? Dividir tudo que eu sei é publicar, né? Porque senão... Escrever, publicar, divulgar, doar. Vamos lá, Tiago? Roberta, na fatologia, segundo item, a conscienciometria do pesquisador quanto à assistencialidade, você pode explicitar, ampliar isso aí? Sim, esse aqui foi, acho que o primeiro item, né, que a gente comentou. A gente precisa desenvolver folhas do conscienciograma, fazer um assistenciograma. Isso não existe ainda, né? É uma das propostas aí de aprofundamento das pesquisas assistenciológicas. Então, desenvolver ou uma planilha ou perguntas em que a pessoa possa medir a sua assistencialidade. Aí o viés que vai ter isso, né, pode ter uma folha para profissão, uma folha para assistência na família, uma folha para assistência nos grupos, uma folha na docência conscienciológica, uma folha para os escritos, né, as publicações, as pesquisas, uma para as energias. Você pode ter um assistenciograma para cada um desses itens, ou outros, né, que o pesquisador possa levantar. Eu não tenho isso pronto. Eu gostaria de ter ajuda para fazer.
O pessoal da Conscius, né, de repente está até fazendo isso e eu desconheço. Tem que ter esse intercâmbio aí. Eu queria te perguntar se seria cabível na fatologia você colocar alguma coisa como a docência conscienciológica ou até como um curso de assistenciologia, que até já existe no IPC, por exemplo. Se seria cabível, eu queria te perguntar. Deixa eu ver se ainda não, se não tem. Eu acho que não tem. Resultados da docência, né? Caberia sim. Se não tiver, caberia. Tá, então, na verdade, são duas ideias. Uma é o curso de assistenciologia, que é um curso específico disso, né? Uhum. E a outra seria a própria docência, que eu acho que eu não vi em algum lugar, que ainda não vi. Isso aparece lá no meu artigo mesmo, né? Que ele é mais completo, está mais aprofundado, assim, está mais aberto, digamos assim, né? Cada um desses itens aqui, ele é destrinchado. E aí lá tem, no caso das profissões, aparece a docência, e no caso dos tipos de assistência, aparece a docência conscienciológica, pesquisa, os tipos de curso, tem isso lá, mas aqui caberia sim. São mais duas perguntas. A outra era se na trinomiologia caberia o trinômio Tacontaris Tenepes. Qual? Se na trinomiologia caberia o item Tacontaris Tenepes. Tacontaris Tenepes. É crescendo, na verdade, na crescendologia. Poderia. Tá. E daí uma última pergunta é da teoriologia. Teoriologia. O primeiro item. Você poderia explicitar alguma questão frente às teorias inéditas propostas por meio do Colégio Invisível da Assistenciologia? Isso aí também é a proposta, né? Que as pessoas, os pesquisadores sobre assistência venham desenvolver teorias inéditas sobre assistenciologia. Porque hoje a gente tem bastante assistência, mas não tem pesquisa sobre assistência. Pouca, né? Pouca pesquisa sobre assistência. Então, a gente tem que desenvolver as teorias. A gente tem a TENEPS, né? É uma teoria inédita sobre assistenciologia, mas não foi desenvolvida pelo colégio, né? Foi desenvolvida pelo professor Valdo. Então, a gente precisa desenvolver, né, teorias inéditas. Por exemplo, coisa que foi perguntada muito aqui, como é que a pessoa desenvolve, identifica a sua especialidade assistenciológica na PROEX? Deveria ser desenvolvida uma teoria sobre isso. Como? Dá para a pessoa uma ferramenta, que poderia ser ou a assistenciometria, ou uma outra ferramenta, né? Seria uma coisa inédita, seria uma pesquisa inédita do colégio. Quer vir para cá? Quer vir para o colégio? Vamos dar uma boa pensada. Mas é isso aí, parabéns. Adiantar aqui as pesquisas. A mediadora, onde posso pesquisar sobre dragona, paramicrochip e central extrafísica de energia? Na Enciclopédia da Conscienciologia. Todos esses 3, né, itens são títulos de verbete, então você pode pesquisar mais, aprofundar sobre esses 3 itens na Enciclopédia da Conscienciologia. Que relação tem o chakra frontal com o cordão de ouro? Que relação terá o chakra coronário com o corpo mental? Quer responder? Não? O cordão de ouro é aquela ligação, né, que por hipótese nós estudamos entre justamente o psicossoma e o mental-soma, né, o que vai fazer a relação entre esses dois corpos, o psicossoma mais sutil do que o soma, o mental-soma muito mais sutilizado. O frontochakra teria uma relação, porque o chakra frontal ele está situado aqui na cabeça, na paracabeça. Então, todos os chakras são localizados na cabeça, os chakras que têm relação, que são chamados chakras encefálicos, pode ter alguma relação com o cordão de ouro, que é justamente aquele que faz a ligação com o mental-soma. Igualmente, o chakra coronário, relacionado com o mental-soma, uma vez você ativando, trabalhando, desbloqueando, utilizando bem o seu chakra coronário, a tendência é você poder ativar mais, não só o seu paracérebro, mas também o seu mental-soma. Tá? Para o EV, é preciso seguir uma ordem após a circulação energética, assimilação e desassimilação das energias? Não é preciso seguir uma ordem. Inclusive, existem várias técnicas para você atingir o estado vibracional. A técnica uma das técnicas que nós mencionamos, que inclusive está descrita lá no livro Projeciologia, é você fazer a circulação fechada de energias, você movimentar as energias da cabeça até os pés até a cabeça, e aumentando a intensidade, a velocidade, né? Dessa movimentação até você sentir todo o seu energossoma vibrar.
Mas não é só essa técnica que é utilizada, existem várias outras técnicas para você atingir o estado vibracional, né? Agora, é importante você saber fazer tanto a desassimilação das energias, principalmente, e a assimilação das energias, em caso, por exemplo, de você assimilar as energias imanentes, ou quando você for fazer uma assistência, né, numa técnica assistencial, você, a partir daí, fazer o acoplamento e a assimilação das energias. Mas a técnica de desassimilação é bem importante também você aprender. A gente recomenda aqui, tem um curso de uma IC chamada CIP, curso 40 Manobras, ele trabalha com todas essas técnicas energéticas, e para você também ter alguma teoria a respeito, tanto da pergunta anterior sobre o cordão de ouro, o corpo mental, os chakras, como essa do EV, a gente recomenda você ler o Projeciologia. Tem uma seção específica do Projeciologia que fala sobre tudo isso, tá bom? Roberta, na estrangeirismologia, na página 50, você poderia comentar os recursos da internet? Ah, sim. É o seguinte, o verbete, né, até foi uma coisa que eu discuti lá com a minha revisora, né, Colégio Invisível da Assistenciologia. Ele poderia ser tanto da especialidade de assistenciologia como colegiologia. A gente optou por colegiologia por uma série de razões. Então, assim, o verbete ele não fala só da assistência, mas ele fala assim, de como desenvolver pesquisa e intercâmbio entre os pesquisadores sobre o tema. E claro que uma das formas é através da internet, né? Porque a maioria dos encontros e das trocas eles são virtuais, né? Acontece através de plataformas do Moodle ou outra plataforma que a gente vem adotar futuramente. As reuniões são online. Essa Semana Paracientífica foi um encontro presencial que ocorre eventualmente, né? Então, em geral, os colégios invisíveis, por isso que eles chamam invisíveis, né? Poderiam chamar colégios virtuais, de intercâmbio das pesquisas. Então, a internet hoje é primordial. Antigamente, o pessoal fazia isso através de cartas, né? Então, imagina o tempo, né? Saía lá, o Freud mandava uma carta lá, saía da Alemanha, ia lá para os Estados Unidos de navio, demorava meses, né? Aí o outro ia lá, lia a carta, juntava suas pesquisas, respondia. Hoje em dia é vapt-vupt. Então, agiliza bastante os recursos da internet para o intercâmbio entre os pesquisadores. E também para a própria pesquisa, né? Hoje, para a própria pesquisa, né, também. Você já pega os muita coisa que tem você pronta, né? Você não precisa partir do zero. As informações, né, que você pode coletar a partir da internet. E na parafatologia, na página 51, no final da 5ª linha, de baixo para cima, o teletertuliano pede para você comentar sobre os amparadores extrafísicos específicos de cada segmento assistenciológico. Ah, então. Os amparadores ele têm especialidade de função, né? Então, em cada atuação assistencial em que você estiver envolvido, você pode contar com um amparador específico. Né? A gente sabe lá que o médico, né, quando ele está fazendo assistência, atendimento, ele vai ter um tipo de amparador, o psicólogo, o engenheiro, isso no caso das profissões. No caso, por exemplo, de você estar trabalhando numa dinâmica energética, né, aqui no CIEC tem um monte, né, de dinâmica energética, tem os amparadores especializados nisso também. A docência conscienciológica tem os amparadores especializados também. Às vezes é sobre um tema, às vezes ele é especializado em um tema. Aí você vai fazer pesquisa sobre assistenciologia ou sobre algum tema de outro colégio. E aí vai ter os amparadores que têm interesse nesse tema. A gente tem que pensar que os amparadores, por exemplo, nós seremos amparadores quando a gente dessomar. Então, se hoje eu pesquiso, eu tenho uma especialidade pesquisística, é bem provável que depois, né, no período intermissivo, eu vou contribuir com as pesquisas, né, dessa área. Então, se eu me especializar em assistenciologia, provavelmente eu vou ser um especialista com CIEX também, nessa área, e vou querer continuar contribuindo com as pesquisas enquanto amparador com CIEX. Então, a gente já tem isso aí, ou por tema ou por tipo de atividade. Tem os amparadores específicos. E aí, para a gente acessar as ideias, a gente tem que estar com o nosso parapsiquismo, com o abertismo, consciencial, para estar captando essas ideias extrafísicas, que é uma parametodologia de pesquisa, que não é da ciência convencional. Então, você pode fazer na técnica de reflexão, você pode juntar a técnica, por exemplo, da imobilidade física vígio, com foco no tema de pesquisa, ou a técnica da reflexão de 5 horas, então, da madrugada. E você está com um tema de pesquisa específico para acessar esses amparadores especializados e ver que tipo de ideia que eles te passam. Porque tem um negócio do impasse na pesquisa, às vezes é porque no intrafísico você não tem mais o que buscar. Você vai ter que buscar no extrafísico. Né? Foi a Keiko que perguntou sobre o impasse?
Às vezes o impasse ele precisa de uma inspiração dos amparadores para você sair daquilo ali, porque a gente fica, né, buscando muito a solução e resposta só na nossa vida intrafísica, nas informações intrafísicas, e ali às vezes não tem mais. Tem que ser uma coisa extrapolar. E aí os amparadores é que vão ajudar naquele tema, de acordo com a especialidade dele também. Oi? Essa conexão com o amparador também. Você pode usar várias técnicas de sintonia com a assistência extrafísica, né? Aí se você está estudando aquele tema, né, recorrentemente, você vai fazer essa conexão. Isso. Porque, inclusive, dentro da proposta dos colégios invisíveis, o colégio invisível ele é composto por consciências pesquisadoras e por consciex, né? Consciex que estão pesquisando, consciex que estão amparando, consciex que estão sendo assistidas, né? Então, essa visão multidimensional no que diz respeito à pesquisa conscienciológica é bem interessante da gente manter, né, durante toda a atividade. Todas técnicas assistenciais. Todas técnicas assistenciais. Né? Mesmo que elas são específicas, às vezes, para cada gargalo, para cada situação, né? É isso mesmo. Tânia, eu já te passo a palavra, que a Helena está um tempão aqui com o microfone. Eu só complementar uma coisa para Pilar, é que uma da missão do Colégio Invisível é criar esse holopensene, que aí o holopensene é atrator de consciências, consciências interessadas naquele tema. Então, a função principal do colégio é isso. É criar o holopensene daquele tema da especialidade do colégio. Ser uma central intrafísica, né? De pesquisa. De pesquisa, né? Ser central extrafísica da especialidade. Você quer perguntar, Helena? A questão do colégio de pesquisar, né, sobre assistência, né? Eu fico pensando a questão do conceito. Vocês assim trabalham isso, porque assistência é uma coisa enorme, daqui a pouco até um guarda-chuva. Eu acho que é preciso assim trabalhar o conceito de assistência. Tem diferença assistência, interassistência, né? Então acho que começar por aí, deixar bem claro para a gente assim, né, o que conceito de assistência, né, vocês trabalham. Eu acho que isso era uma das coisas primordiais. Vocês já pensaram nisso? Já tem alguma proposta nisso? Pensamos um pouco. A gente até mudou o nome do colégio por conta disso, porque o colégio era Colégio Invisível da Interassistenciologia. Aí foi uma discussão que eu tive com o Roberto, discussão no bom sentido, né? A conversa. Debate. Que o professor Valdo falou que toda assistência era interassistência e tal, então que devia ser, né, interassistência seria o termo mais amplo. Só que eu falei assim com o Roberto, e a autoassistência? Porque se você fala assistência, assistenciologia, você pesquisa autoassistência, interassistência, assistência, você coloca tudo lá dentro. Se você fala interassistência, será que está incluído a autoassistência também? Há dúvidas. Então, nós resolvemos mudar para assistenciologia, que seria um termo mais amplo, e ali dentro cabe a autoassistência, a interassistência e a... Como é que é? Autoassistência, interassistência e o que mais tiver. E outro que tiver. Então, por isso que a gente mudou, né, o nome do colégio para assistenciologia. Então, na verdade, existem assistências. E não a assistência. Eu acho que essas coisas que ficam tudo meio guarda-chuva, tudo meio, né, assim, simplificado, eu acho que um objetivo dos colégios é definir, é aprofundar, realmente diferenciar. Talvez seja um primeiro artigo seria fazer uma coisa dessa. Eu acho que a questão do conceito é fundamental. Agora vai ter que ter uma taxonomia, porque existem muitos tipos de assistência. E aí a gente vê assim, todos os colégios ele tem esse viés de assistência. Né? Na Conscienciologia, todos vão ter. Todas as especialidades vão ter. Né? A Conscienciologia, a base da Conscienciologia é a assistência. Então, o Colégio Invisível da Assistenciologia, ele vai se especializar nesse tema. Então, ele vai ter uma conversa com todas as áreas da Conscienciologia, ela vai precisar estar interagindo. Né? Por exemplo, eu falo da conscienciometria da assistência. Então, vou ter que conversar com a Conscius. Né? Vai ter várias, por exemplo, a ProEx, a especialidade da ProEx da assistencial. Tem que conversar com o pessoal da PEX. Então, vai ser mesmo interdisciplinar, transversal. Eu tenho duas questões que me chamaram a atenção. Aqui na fatologia, na página 51, na quarta linha, no finalzinho da quarta linha. O que você quer desenvolver com essa compatibilidade dos diferentes temperamentos de pesquisadores? É que o colégio ele é um grupo de pesquisadores, né? É um grupo de pesquisadores desenvolvendo pesquisas ou individuais ou conjuntas.
Então, assim, tem alguns colégios em que eles já chegaram ao ponto de escrever o mesmo texto. Eles colocam no Google Docs e todo mundo trabalha no texto. Então, imagina, né, cada um tem um jeito de escrever, um temperamento, uns cumprem os prazos, outros não cumprem, uns têm mais conexão intrafísica, outros têm mais conexão extrafísica, uns trabalham mais multidimensionalmente, outros energeticamente. E você tem que compatibilizar esses temperamentos, né, para não dar conflito. É uma das coisas que eles trabalham muito lá no colégio da Reubexologia, eles já estão bem avançados nisso, e eles já desenvolveram técnicas... Para a reubanologia, eles já desenvolveram várias técnicas para conciliar isso daí. Então, isso é uma das questões assistenciais que tem que ser feito, né? Um quer puxar a pesquisa para um lado, outro quer puxar a pesquisa para o outro, se comprometem com uma pesquisa grupal. Como é que vai ser isso? Quem vai definir? Quem vai liderar? Quem vão ser os liderados daquela pesquisa? Então, a gente precisa compatibilizar. É um grupo de trabalho como qualquer outro. A gente sabe como é que os grupos funcionam, né? Tem os diferentes temperamentos. E tem que ter uma liderança também. Eu tenho outra questão. Primeiro, a interestância entre os próprios pesquisadores da assistenciologia. Pois é, esse compatibilizar pode ser bastante simples, pode ser bastante complicado, pode ser bastante medianamente resolvido, né? Mas jamais isso é que faz a coisa interessante, não é? Não, se a gente não conseguir fazer isso com a gente, como é que você vai desenvolver assistência? Mas o que ela falou, a primeira teática interassistencial e assistencial grupo, será interpessoal. Exatamente esse Você desafio. Imagina um grupo, né, de professores dando curso juntos, né, da Conscienciologia, eles brigando entre eles. Não dá, né? Tem outra questão aí na página 53, Roberta. O item 8 do desenvolvimento. Os limites cosmoéticos. Você pode falar um pouco dos limites cosmoéticos? A gente deu algum exemplo aqui da questão da família, mas tem outros exemplos também. Isso aqui tudo tem que se transformar em pesquisa. Tá? Então, assim, será que a gente consegue desenvolver uma teoria e publicar critérios dos limites cosmoéticos da assistenciologia? Ou vai ser cada caso um caso? É um tema para pesquisa. Eu acho que a gente consegue desenvolver, através até de estudos de casos. Isso não depende do assunto, do grupo de pesquisa. É uma coisa complexa, né? Eu me lembro de um artigo, agora me recorre aqui um artigo, que, se não me engano, a autora é a Marília Takimoto, e ela tem um artigo chamado Os Limites Cosmoéticos da Consciencioterapia. Está publicado em está publicado num journal que foi análise de um dos encontros, né, da OIC, né, da Jornada de Saúde. Né? Então, os limites cosmoéticos da consciencioterapia. Então, para cada atividade assistencial, talvez tenha ali reconhecer alguns limites cosmoéticos, né? Tem uma regra básica, né, Roberta, assim, que a assistência, os amparadores nunca dão mordomia. Isso? Não, então, eu acho que tem o limite da mordomia e tem o limite da conivência, mas também, né, chega uma hora que a pessoa... assistido, né? Isso, exatamente. Mas chega uma hora ali que o assistente ele tem que, muitas vezes, dar o passo atrás, dar um tempo, ou até mesmo abrir mão para não ser conivente com a, digamos assim, quanticosmoeticidade, né? Por exemplo, tem uma regra que não vai valer quando a gente estiver na baratrosfera. Se a pessoa não quer ser ajudada, então não adianta, né? Só que se você vai fazer um resgate na baratrosfera, aí a pessoa não quer sair de lá. É lógico que ela não quer sair de lá. Se ela quisesse, ela já teria dado um jeito de sair. Então, toda vez que a gente vai tentar resgatar alguém da baratrosfera, a princípio ela não quer sair de lá. Como é que você vai fazer? Você vai desistir de cara? Não vai. Às vezes não está conseguindo, né? Até quer, mas não está conseguindo. Mas a pessoa às vezes não quer porque ela não tem ainda discernimento de que aquilo é ruim para ela, né? Ela não sabe. Isso também. Então, aí você vai tentar. Mas até onde? Roberto, qual que é o limite, né? Então, para você pensar, escrever esse artigo, Os Limites Cosmoéticos da Assistenciologia, isso me chamou bastante a atenção. Eu achei bem interessante. Talvez a metodologia para isso vai ser estudo de caso. Se cada caso for um caso, a gente vai ter que estudar a metodologia de estudo de caso. Isso, não vai poder generalizar. Aí vai ter que ter alguns casos. Isso, no artigo você botar vários estudos de caso. Estudos de casos práticos, né? Coisas que você tem percebido. Cases práticos. Então, tem casos de projeção, que você vai tentar resgatar uma consciência do ambiente extrafísico negativo e ela não quer sair, você realmente tem que desistir. Isso aí. Muito obrigada. Roberta, aqui, ó.
Eu estou fazendo uma pesquisa sobre a interassistência, e agora mesmo foi comentado, né? E daí eu li que a TARES, Cosmoética Extrafísica, ela é uma assistência de alto nível. Tu teria alguma coisa para falar a respeito disso? Mais assim? Sim, são as aulas extrafísicas, né? Os psicodramas, é muito avançado. É uma técnica assistencial bem avançada, sim. Você leu isso aonde? É que eu pesquisei várias coisas, e daí numa dessas me chamou a atenção quando falava sobre a interassistência, né? E daí ela qualificava, assim, os vários tipos de assistência, como você está falando aqui mais ou menos, né? Assim, dentro desse patamar. Mas esse tema, exatamente, eles destacaram, né? Que essa TARES, Cosmoética, ela seria, assim, um nível bem maior de assistência. A gente vê casos, já aconteceu comigo e com outros professores também. Você está agendado para dar um curso, ou é um curso de longo prazo, assim, que você está bem envolvido com a turma, eventualmente, antes de começar o curso, ou durante, você tem experiência fora do corpo e dá aula para os alunos fora do corpo. Isso acontece, é avançado. Às vezes é uma preparação, ou é uma continuidade, é um tema que não foi possível abordar ali no intrafísico, ou não era para todos os alunos, era só para um. Você vai e aborda aquele tema no extrafísico. É bem avançado. Aí você está conectado com o aluno, com o tema, os amparadores ali daquele grupo, e aí tudo otimiza para essa aula, essa docência extrafísica. Ok, obrigada. Eu só queria comentar sobre isso, que a diferença, assim, do extrafísico e do intrafísico na TARES é diferente, assim, o professor Valdo chega na minha tertúlia e fala uma coisa sobre você, sobre o seu passado. Isso é uma coisa, às vezes só é sentido para você, às vezes você nunca ouviu falar daquilo. E no extrafísico é diferente, né? Lá é mostrado, é como se você revivesse aquela situação. Então, não tem como você refutar, porque você sabe que você viveu aquilo. Por exemplo, o evoluciólogo te leva na parapsicoteca. Você vai ver a sua vida passada, você revive aquela vida, né? É diferente de uma pessoa chegar para você e falar assim, Laura, você foi o fulano na vida passada. Você vai falar assim, então tá, pode ser. Mas você não reviveu. É o caso de retrocognição aí, né? Mas, assim, acho que é diferente de uma mas só lembrando que nem toda a TARES, né? A TARES que é realizada extrafisicamente se dá através de fenômenos retrocognitivos. Às vezes tem aulas mesmo, né? Sim, é isso que é isso que eu falo, assim, o nível de, por exemplo, de as possibilidades, energia e de esclarecimento não é só o nível teórico, né? Isso. E às vezes até aqui também, né? Laura, a gente sabe que, dependendo como a Roberta falou, né, do comprometimento, enfim, das circunstâncias ali, até de uma sala de aula intrafisicamente, com a informação de um professor ou com a informação que você acessa, né, de qualquer pessoa, aquilo pode desencadear um processo parafenomenológico e aos moldes desse que você está falando. Claro que com uma intensidade menor, porque você vai estar na dimensão intrafísica, né, mas também é possível, né. Roberta, olha, eu acho que é a 5ª vez que fazem a mesma pergunta, então isso é um indicador de que rapidamente, né? Você precisa desenvolver a conscienciometria do pesquisador quanto à assistencialidade. Eu vou ter que correr lá na Consciência, pedir ajuda para eles. Eu acho que minha sugestão é que essa seja a prioridade 1 do Colégio Invisível, ou a 2, depois de trabalhar ali a questão dos conceitos, se é assistência, se é interassistência. Então, vamos novamente à pergunta, que a gente não sabe quando foi que essa teletertuliana acessou aqui a tertúlia, né? Porque foi uma das primeiras perguntas que você respondeu. Então, ela pergunta, quais as variáveis básicas para a conscienciometria do pesquisador quanto à assistencialidade? É uma das pesquisas em aberto do Colégio Invisível da assistenciologia, né? A gente conta com os pesquisadores. E é interessante porque como pode desenvolver várias folhas, você pode fazer isso com vários pesquisadores, né? Não precisa ser um só. Podem contribuir, cada um com um viés de uma especialidade, de um tipo de assistência, né? E aí a gente pode desenvolver isso sim. Vou propor isso no colégio para a gente já começar essa pesquisa mais rápido. Bom. Na fatologia, na 6ª linha, na página 50, como funciona a ultrapassagem dos desafios, dos critérios das pesquisas científicas na sua experiência? Aquela questão dos critérios das pesquisas convencionais, né? Da separação do sujeito-objeto, da replicabilidade, todos esses critérios da ciência convencional, a gente precisa superar, né? O intrafísico, o controle de todas as variáveis,
nas pesquisas conscienciológicas, inclusive as assistenciológicas, isso aí a gente não pode ficar preso, senão a gente não vai avançar. A gente precisa ter o contato extrafísico, multidimensional, individual, cada caso vai ser um caso, a replicabilidade não vai ser assim garantida. Então, é outra epistemologia totalmente diferente, né? Outras técnicas pesquisísticas, né? Outro paradigma mesmo. Eu acho que essa aqui é a pergunta que a Tânia fez, né? Poderia comentar a compatibilidade dos diferentes temperamentos dos pesquisadores assistenciológicos? Alguma complementação mais que você queira fazer? Repetir a resposta? É a assistência do grupo, né? Do grupo que está fazendo a pesquisa, desenvolver ali a intercompreensão da forma de pensar, da forma de agir, da forma de atuar, da forma de pesquisar, para ter uma produtividade assistencial e pesquisística maior. E na parafatologia agora, na página 51, na 6ª linha de baixo para cima, você pode falar das especialidades parapedagógicas aplicadas na multidimensionalidade? Sim, aqui é da TARES, né? Da TARES conscienciológica, a gente pode fazer vários tipos de curso. Tem pessoas muito especializadas nisso, né? Então, tem pessoas que desenvolvem cursos baseados nos tratados, por exemplo. Isso é um tipo de especialidade. Tem as especialidades parapedagógicas dos cursos que a pessoa desenvolve a partir do seu próprio conteúdo, da sua própria autopesquisa, ela pode criar um curso para isso também. Tem as especialidades parapedagógicas de cursos de campo, que a pessoa desenvolve também. Então, assim, a pessoa pode ser professor de vários tipos, né? Pode ser professor para alunos de primeira vez, pode ser professor para alunos já avançados, professor para cursos de predominância energética, de predominância pesquisística, mental somática. Então, assim, tem várias atuações em que a pessoa pode fazer TARES conscienciológica, né? Então, é desenvolver isso daí. É pesquisar, ver o que você gosta, né, de ensinar. Tem as dinâmicas parapsíquicas, curso de campo, SCP-2, complementário, palestra. Tem a própria escrita, né? A GESCONS, né? Ensinar as pessoas a escrever, né? Tem Uniscom com isso aí, tem tudo. Bom, eu tenho uma questão aqui que eu queria te perguntar, Roberta. Na sinapsologia, na neossinapsologia, você coloca as neossinapses assistenciais derivadas das pesquisas realizadas pelo Colégio Invisível da Assistenciologia. Você comentou da sua experiência que você, né, coordenando o colégio, você já vem trabalhando há algum tempo com essa temática. Você pode dizer para a gente se você já vivenciou, se você já identificou algum tipo de neossinapse que foi criada a partir desses estudos? Sim. A ideia aí é uma coisa alimentar a outra, né? Então, à medida que você faz pesquisa sobre assistência, você melhora a sua assistencialidade. E à medida em que você faz mais assistência, aquilo incrementa as pesquisas, né? Aquela questão da teática da pesquisa, né? Não pode ser uma pesquisa só teórica. Então, quando eu escrevi o verbete sobre autoamparo, aí aquilo foi até a Kátia, era a sua irmã, né, a Kátia, que me deu a ideia de transformar num livro, e a partir daí eu fui aprofundando e descobrindo, fazendo mesmo neossinapse sobre assistência. Principalmente no sentido da autorreflexão sobre as oportunidades assistenciais que eu estava deixando de aproveitar. Então, aquilo estava, não sei se era só amparador, ou era eu e junto com o amparador, assim, tinha uma oportunidade ali e se pegava assim, em cima do lance e deixando aquilo passar. Não, né? Então, vai ali e aproveita aquela oportunidade. Então, assim, quando a gente começa a fazer pesquisa de um tema, você começa a ficar mais atento a tudo o que acontece que pode ser visto sobre aquela temática e aplicar na prática. Aí é a neossinapse. Em fatologia, na página 51, ali na 3ª linha, de cima para baixo, o autoassédio quanto à pesquisa assistenciológica. O autodesassédio, né? Desculpe, o autodesassédio. Toda autopesquisa que a gente vai fazer precisa de um autodesassédio sobre o tema. Ainda mais, né, quando a gente vai fazer pesquisa que vai resultar em mais assistência, existe um contrafluxo. Seja lá qual for, né, você fica doente, ou aquele tema começa a te deixar irritada, alguém vem e traz uma situação assim que você acaba interpretando de uma maneira negativa. Então, se você não estiver atento, você não se desassedia, né, e acaba prejudicando a assistência. Ou você aproveita aquele assédio que você teve, e usa aquilo como instrumento também, né, ferramenta de assistência e tema para você pesquisar.
Então, qualquer pesquisa que você for fazer, não só assistenciológica, tem o contrafluxo. E você tem que se autodesassediar com aquele tema. E como é que você se autodesassedia? Energia, atenção aos pensenes e intenção. Eu achei interessante que eu estava lendo aqui, porque justamente ontem à noite eu estava estudando sobre a questão do assédio. E durante a noite eu tive umas projeções assim, bem interessantes, que estava mostrando algumas coisas sobre o assédio mesmo, sabe? E daí eu fiquei avaliando qual é a técnica após o estudo, como você falou, né? Acho que diz assim, então seria, né? Você estava estudando sobre assédio. Sobre assédio. Aí tem que fazer diz assim, porque o tema, né, ele acaba atraindo. Exato. E foi na noite que eu tive, essa noite que eu tive uma projeção que vinha assim, seria um assediador e ele apontava para mim determinadas coisas minhas, sabe? Para mim rever, né? Então, eu percebi que tem muito a ver mesmo com a questão de que tem que se cuidar, né? O amparador também pode mostrar coisas para a gente, né, que a gente precisa ver. A questão é a abordagem, é a energia, a intenção. Tanto o amparador quanto o assediador, eles podem mostrar para a gente coisas que a gente precisa ver. Realmente a intenção e a energia que aquela consciência vem trazendo, né, e o resultado daquilo. Roberta, eu estou vendo aqui um curso que vai ter no CAEC, que se chama Painel da África. Lá tem um objetivo que é assim, apresentar a possibilidade de treino da paraintermissiologia no continente africano. Então, achei que tinha relação com o que você falou dos treinos, né? Treino para assistir na baratrosfera. Enfim, acho que a África, depende do lugar, é um pouquinho melhor que a baratrosfera, mas é um bom treino para a próxima vida. Você tem razão, tem tudo a ver. Lá na Semana Paracientífica, que o tema foi pré-intermissiologia, né, no simpósio. Então, vários trabalhos foram apresentados sobre pré-intermissiologia. E um deles foi sobre a África. Então, é um treino, a baratrosfera é ali e aqui. A gente pode estar já atuando em duas frentes, né? Primeiro, você vai estar fazendo a profilaxia da transmigração de várias consciências. Se você estiver ajudando elas aqui agora, muitas não vão precisar transmigrar. E o segundo é o treino mesmo. Treino para o período da liderança interassistencial na baratrosfera depois. Tá, só para esclarecer, esse curso vai ser dia 13 e 14 de setembro, tá? Isso que eu estou falando, que se chama Painel da África. Painel da África, vai ser muito bom. Vai falar lá de pré-intermissiologia, né, Eliane? Professora Roberta, tem uma sugestão para a inclusão no antagonismo. Na antagonismologia, na página 52, o teletertuliano sugere você incluir prestatividade exagerada na síndrome do bonzinho e prestatividade assistencial no parapsiquismo mental somático. Pode repetir? Eu ia anotar, mas é muito grande, eu vou pegar e depois pode repetir. Prestatividade exagerada na síndrome do bonzinho e prestatividade assistencial no parapsiquismo mental somático. É a questão do limite, né, da assistência. Limite cosmoético. E na masculinologia, na página 52, no final da segunda linha, qual a diferença entre conscienciologista e conscienciólogo? O conscienciologista é o que estuda a conscienciologia e não necessariamente é o nível evolutivo do conscienciólogo. Né, o conscienciólogo é um nível ali da escala evolutiva e o conscienciologista é o que estuda. A gente usa, né, o termo conscienciólogo como sendo... A gente troca um pouco os termos, mas a rigor seria isso. O conscienciologista é o que estuda, não necessariamente o que aplica, na prática, né, a conscienciologia. E na remissiologia você cita lá o impasse na pesquisa, né? Que foi a pergunta da Keiko, que é a remissão aqui no verbete número 8. E aí o teletertuliano pergunta, vocês do Colégio Invisível da Assistenciologia, ou você, enquanto pesquisadora da Assistenciologia, já encontrou algum impasse na pesquisa? Quais? Olha, a maioria dos impasses na pesquisa tem a ver com nosso autodesassédio e com o nosso limite de reciclagem daquele item específico que causou o impasse naquele momento. Né? Ou da sua incapacidade mesmo por falta de conhecimento, você tem que pesquisar mais, né? Quando eu escrevi o meu artigo, eu tinha a proposta de atingir 2 objetivos, mas eu não dei conta. Só atingi o primeiro objetivo lá, de fazer o levantamento das especialidades assistenciológicas. Faltava informação,
né? Então, você pode ter impasse por várias razões, mas o principal é a incapacidade de reciclar aquele ponto ali, ou ainda está sobre a influência do autoassédio ou do assédio daquele tema. Uhum. Roberta, pegando essa sua listagem da página 53, né, no item desenvolvimento, que você fala dessas 22 possibilidades, aqui você coloca em uma ordem alfabética, né? Isso. Não sei se você já pensou se teria uma ordem de prioridade nesses itens. Você poderia comentar alguma coisa? Para colocar prioridade, eu teria que ver um critério, né? Prioridade para quem, né? Assim, a nível do próprio colégio, né? Não sei se vocês já pensaram se algum desses itens aqui seriam mais prioritários ou se você tem algum item que você já identificou, que a partir das próprias demandas, né, de perguntas ou do que você já vem estudando, seria um item que vocês dariam prioridade. Eu acho que o prioritário vai ser o item 2, assistenciograma. Esse ficou bem claro aqui a partir do verbete, da exposição do verbete. Né? Aí as definições mais, como se diz, rigorosas, assim, poderiam entrar junto, né, do assistenciograma. Que ele não está até aqui, né, foi sugestão da Eliana. Ok, a questão da conceituação, né? Isso. E tem esse aqui também, ferramentas, né, os recursos tecnológicos e paratecnológicos disponíveis para realizar as pesquisas assistenciológicas. Isso, tem que fazer um levantamento também. Tem os filmes, tem a bibliografia também. A bibliografia é essencial, né? Com qualquer pesquisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o levantamento bibliográfico. E se eu não estou assim enganada, ainda não tem, né, uma GESCOM específica que fale sobre assistência, né? Já tem algum livro publicado específico que fale sobre a condição da assistenciologia? O meu que está inscrevendo o seu, vai né? ser... Então o seu vai inaugurar, isso é bom. Então você é a primeira. Você quer falar? Tem o tratado, né, o Sapiens Reurbanizatus fala bastante de assistência, né? Sim. Tem várias técnicas. É que eu lembrei de um exemplo dessa pergunta que eu fiz, do impasse na pesquisa. Sim. Tem um exemplo, uma casuística minha, que quando eu escrevi o artigo para a Jornada de Autopesquisa, lá do Rio de Janeiro, acho que foi em 2010, o meu artigo tinha voltado assim, umas 10 vezes da revisão e tinha chegado num ponto que o prazo já tinha esgotado, assim, praticamente. E eu vi aquele artigo lá e falei assim, olha, daqui da minha cabeça não vai sair mais nenhuma vírgula. Então, eu tinha aberto, abri mão, assim, sabe? Daí, o que aconteceu? No fim de semana, que estava encerrando o prazo, acho que encerrava sábado, a Roberta, ela estava no... Essa Roberta? Essa Roberta. Essa Roberta. Ela era responsável do técnico científico da jornada. E ela viajou a serviço lá para Curitiba, morava lá. Né? Ela foi a trabalho do IBGE, acho que ela trabalhava. E aí, assim, foi assim, surgiu, sabe, do nada essa viagem, e ela arrumou um tempo para me assistir. Porque faltava ajustes, né? Ajustes técnicos que era exigido, né? Para escrever um artigo exige uma metodologia técnica ali para você escrever o artigo. Então, precisava de alguns ajustes. E assim, questão de 2 horas, sabe? Um artigo que eu já tinha desistido, falei, não vai sair, então pronto, né? E aí ela foi e resolveu. Então, eu acho que tem relação também com essa, que está aqui na parafatologia, os amparadores extrafísicos específicos de cada segmento assistenciológico. Eu pensei nisso também, né? Que tem relação com, né, dela ter se disponibilizado tudo, e havia essa intervenção extrafísica, né, para que tudo, né, corresse assim, tão, sabe, sincronicamente, e o meu artigo está na revista Consciência. Foi publicado, finalmente. Foi publicado. O artigo dela era muito bom, assim, né? E faltava ajustes de forma. E eu entendo esse problema, porque quando a gente escreve texto, tem uma hora que a nossa cabeça ela fica tão saturada daquele texto que não sai, a gente não consegue. E aí entra o intercâmbio e assistência entre os pesquisadores. Porque uma outra pessoa ela olha aquele texto ali, para ela está tão claro o que precisa ajustar. É fácil para a pessoa, mas para quem já está viciado ali, saturado daquele texto, ela não consegue mais.
né? Você tem que, às vezes, passar 1 semana, 2 semanas, você não tinha aquele prazo, né? Então, assim, você passar o texto para revisores ajuda demais, porque aquilo que você não vê, a outra pessoa vê com muita facilidade. Então, essa troca a gente precisa fazer mais. Esse intercâmbio de textos, de ideias, a gente precisa ter esse hábito aqui entre nós. Muito bom. Sai do impasse. Vamos lá, Cláudia, última pergunta? Para fechar aqui, você poderia falar sobre a metodologia dos encontros, a sistematicidade, como é que vocês estão interagindo? Eu sei que o colégio é recente e tem aqui na página 53, se não me engano, aqui, um roteiro de trabalho, né? Mas, assim, o método de encontros, de trabalho, como é que é? Cada colégio tem o seu método, mas a gente tem uma plataforma comum que é do Moodle. Cada colégio tem um espaço, né, dentro do Moodle em que ele desenvolve as suas atividades. Você conhece o Moodle, né? Então, a gente cria lá as discussões, a pessoa deixa suas mensagens, pode trocar arquivos, pode trocar tudo. E, uma vez por ano, a gente tem esse encontro, né, que dessa vez foi agora de 21 a 27 de julho, em que os colégios aí se encontram presencialmente. E podem fazer reuniões virtuais. Tem colégios que já desenvolvem artigos em textos no Google Docs, a gente ainda não faz isso, porque a gente está recomeçando os trabalhos, mas basicamente é a plataforma Moodle, tá? As discussões. Bom, Roberta, parabéns, obrigada aí pela sua exposição. Você quer divulgar mais uma vez o e-mail? Eu acho que vai ter muita gente querendo assistir no Colégio Invisível da Assistenciologia. colegiologia@colegiologia.org. Bom. Guardamos seus próximos verbetes. Obrigada a todos, a equipe, e vamos aos nossos comerciais. As pontuações de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 26 perguntas online. Temos 3 recados. Rosa Nader, programa Verbetografia. Eliana, painel da África. Fernando, heterocrítica de obra útil. Agora temos os amigos da enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Vocês, como associados do programa Amigo da Enciclopédia, têm acesso ao Holoserve. Muitas pessoas ainda não sabem o que é o Holoserve. O Holoserve é uma base de dados que nós temos para o pesquisador no Holociclo, em que você acessa a 29 obras da Conscienciologia para uma pesquisa rápida, instantânea e inteligente. Então, você, desde a Enciclopédia da Conscienciologia, todos os tratados da Conscienciologia, de diversas obras de outros autores, do professor Valdo Vieira, você, num clique, você faz uma pesquisa inteligente, que facilita muito o teu trabalho para escrever um artigo, escrever um verbete, um livro para dar aula, para fazer a sua aula. Então, é muito prático. Então, você pode acessar isso tornando-se associado ao programa Amigo da Enciclopédia. E, além de você ter toda esse acervo à sua disposição para uma pesquisa inteligente e rápida, você também está contribuindo para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, para a manutenção desses ambientes hoje que nós produzimos a Enciclopédia, e também a transmissão diária das tertúlias. Então a gente convida você que ainda não é amigo para aderir ao programa, e aqueles cujas assinaturas venceram nos últimos meses, se você puder renovar, vai ajudar muito para a gente manter todo esse projeto da Enciclopédia da Conscienciologia. É muito rápido, basta ligar na recepção do CAEC, telefone 45 3525 2652, e você, em poucos minutos, faz a sua adesão ou renovação da assinatura. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens convida você, interessado em escrever verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, a vir fazer o programa Verbetografia. O programa Verbetografia, ele objetiva dar informações e técnicas para você escrever o seu verbete. Além disso, as pessoas perguntam, mas para qual o interesse, né, de eu entrar na enciclopédia? E a gente diz o seguinte, que você cria um vínculo com esse grupo todo que está participando dessa Mega GESCOM, e isso pode facilitar, com certeza vai facilitar, o autorrevezamento multiexistencial, ou seja, reencontrar o grupo numa próxima existência. O programa Verbetografia, ele é totalmente à distância, ele é composto de aulas vídeo, onde você pode baixar nessas aulas, assistir no momento que você quiser, quantas vezes quiser e onde quiser. E também, às quintas-feiras à noite, você tem uma aula online para tirar todas as dúvidas e discutir toda a produção semanal. Esse programa dura
3 meses, são 13 encontros, né, com a aula inaugural, que vai ser agora dia 7, na próxima semana. E, ao final desses 3 meses, você estará com o seu verbete prontinho, se você participar assiduamente, obviamente. Tá certo? A gente pede para que você que está interessado se inscrever o mais rápido possível, porque a gente habilita você desde o momento em que você se inscreve, e com isso você tem acesso às primeiras aulas. E aí você já pode dar andamento no processo de aprovação do título para que você possa fazer o seu verbete. Os contatos são com a recepção do CAEC pelo telefone 45 código de área 3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Nós aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde. A África é o berço do Homo sapiens. A África é o conceptáculo da humanidade, é a nossa raiz, né? Então nós temos muito a retribuir, a assistir e a retribuir a África. A primeira coisa para assistir alguém ou algo é conhecer, é ter informações. Esse é o objetivo, então, do painel da África, né, que já foi comentado durante a tertúlia da professora Roberta. Ele acontece nos dias 13 e 14 de setembro e também ele será transmitido online. Então, aqui nós vamos ter, durante 2 dias, especialistas que vão trazer informações de diversas áreas: medicina, história, a questão do cosmograma, a pré-intermissão, os intercâmbios, as vivências, a saúde na África, sob a ótica de vários especialistas. Então, você está convidado, é uma realização do CAEC e da Intercons, a Intercâmbio Conscienciológico Internacional. Entre em contato com o CAEC, saiba mais informações e já garanta a sua vaga. Muito obrigada. Olá, nosso convite para o curso Heterocrítica de Obra Útil, que vai ocorrer no dia 16 e 17 de agosto, no Auditório do Discernimento. Nesse dia, nesse curso, vai ser analisada a obra do Eumatei Sherazade, é um livro da escritora e jornalista libanesa Jomana Haddad. Então é um livro muito difundido hoje, polêmico, emblemático, mas muito interessante sobre a vida, a visão da mulher árabe, da mulher ocidental, do machismo, da questão das culturas, da religião, e é muito polêmico, é muito interessante. A Jomana é uma das autoras hoje mais reconhecidas no mundo, as mulheres mais influentes no mundo árabe. E ela vai estar aqui no domingo, especialmente para esse evento. No domingo, das 15 às 17 horas, nós vamos ter um talk show, um debate com ela sobre a obra dela. E essa obra vai ser transmitida também via internet para quem quiser assistir à distância. Então, dia 16 e 17 de agosto, aqui no CAEC. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Neuroinvexologia, na especialidade Neuroconscienciologia, do verbetógrafo Juliano Ginani. Boa tarde.